que tem mais de 100 anos, você sabe que não deveria ser nenhuma surpresa descobrir esse tipo de coisa. Vamos lá. Primeiro, aquela pergunta que você faz ao cobrador do ônibus, que é: a que ponto chegamos? Como é que a gente chegou nessa situação de discutir Felipe Neto e isenção tributária? Bom, caso não seja do seu conhecimento, e tudo bem, se você não acompanha isso, novamente eu invejo a sua vida profundamente, o Brasil tá indo na rota da falência. O Brasil tá abrindo déficits gigantescos que estão sendo refletidos nos juros, porque toda vez que o governo abre um déficit gigantesco, ele precisa tomar mais dinheiro emprestado, oferta e demanda, como a demanda de crédito sobe, o preço dele vai subir também, e especialmente com as decisões políticas do Brasil nos últimos, desde que um português desceu aqui. Eu ia falar governo, mas aí eu percebi que eu estava errado. Investir no Brasil não é uma coisa exatamente muito atrativa, então a gente está tendo fuga de capitais, o que faz com que os juros da dívida subam, o que faz com que os juros da economia como um todo subam. E isso faz com que hoje tomar crédito seja extremamente caro, ao ponto que, e eu quero fazer um outro conteúdo sobre isso, se você for ver o custo de juro comparado com o retorno sobre capital investido das empresas listadas na bolsa, na Bovespa, 75% delas estão com um retorno de capital investido abaixo do rendimento do tesouro. O que significa que seria melhor elas fecharem a operação inteira e botar o caixa no tesouro direto. 3 em cada 4 empresas listadas no Bovespa. Então, tesouro direto. 3 em cada 4 empresas listadas no Bovespa. Então, esse problema do déficit brasileiro é gigantesco, ele precisa ser resolvido e já há mais de mês o governo tá falando que tem que fazer um corte, que vai ser feita alguma reforma aí. Ok, mas qual? E aí foi um momento meio Simone Tebet e Fernando Haddad saíram pra comprar uma reforma e nunca mais votaram e a gente não sabe o que aconteceu exatamente. Tá, mas pra gente ter uma dimensão, qual que tem que ser o tamanho do corte aqui? Bom, segundo uma análise do Itaú, para ter um impacto em queda de juros e voltar o Brasil a minimamente funcionar e parar de ficar tocando de lado no meio campo, é alguma coisa em torno de 60 bilhões de reais. 25 agora, 35 ano que vem, ou alguma coisa assim, ou 25 para 2025 e 35 para 2026, assumindo que também nenhum gasto novo... é difícil falar isso sem rir. Assumindo que nenhum gasto novo seria criado nesse meio termo pelo governo Lula, ou por deputados em reeleição, ou pelo judiciário, ou alguma coisa assim, o que é a mais pura insanidade. E qual que vai ser esse corte? Não se sabe, a discussão tá em torno de um mês aí rodando de alguma forma, o Lula não tem uma posição clara, se bem que ele já sinalizou que não vai ser cortes em gastos sociais, se bem que ele não tem muita escolha se não colocar alguma parte dos cortes em gastos sociais, e a esquerda tá rachando internamente, o que é maravilhoso, a gente sempre torce pela briga, claro. Mas o ponto é que saiu um manifesto do PT assinado por vários outros esquerdistas, PSOL e outros tons de maluquice, contra cortes de gastos e, na verdade, defendendo até mais gastos, mais déficit, achando que a taxa de juros no Brasil existe meio que uma sacanagem. Tipo, os banqueiros do Brasil se combinam numa sala e decidem qual é a taxa de juros, sendo que, na verdade, quem faz isso é literalmente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do governo, né? Tem algumas coisas que são fascinantes. E no meio dessa discussão surgiu, por exemplo, a ideia de reforma nas pensões dos militares, o que eu sou completamente favorável, de fato é um negócio deficitário pra caramba. O que é curioso é que teve a discussão, por exemplo, semana passada que os militares foram chamados a contribuir, sendo que tem manchetes de setembro dizendo que já tinha reformas planejadas nisso, então... ou não tinha reformas, ou tinha e os militares não foram chamados, ou... gente, o que tá acontecendo aqui? Tá fascinante acompanhar todo esse processo de o que serão esses cortes, tá claramente uma grande briga, isso mostra a exaustão fiscal do Brasil e a situação complexa que nós estamos em termos de orçamento aqui no país. Mas o que tá sendo indicado é que, para surpresa de absolutamente ninguém, exceto quem acreditou mesmo no Fernando Haddad, teremos mais impostos na forma de talvez retirar desonerações. Chegamos no ponto. O que são as desonerações? E como é que chegou no Felipe Neto? Chegamos no ponto. O que são as desonerações? E como é que chegou no Felipe Neto também? Essas desonerações, isenções, etc. são várias leis que de formas diferentes permitem que certas empresas ou alguns setores, ou dependendo do caso, várias coisas malucas, porque o nosso código tributário é o equivalente de tomar 4 whiskies, girar muito rápido e pular de um abismo.
De várias formas, as pessoas ou empresas conseguem pagar menos impostos que outras empresas, outros setores e tudo mais, o que gera várias cargas tributárias diferentes, e isso custa para o governo federal hoje em torno de 4 a 5% do PIB. O número oscila 4,5%, 4,6%, 4,7%, entre 4% e 5% do PIB. Aí você pode me perguntar, mas Rafael, por que a gente mede isso em porcentagem do PIB? Olha, se você começar a me perguntar por que as coisas são de certa forma no Brasil, a gente vai de um jeito muito longo. De certa forma é minha carreira, mas vamos aceitar o fato de que é assim por enquanto, ok? Quanto que isso dá? O PIB brasileiro é de 11 trilhões de reais, então 5% disso é 500 bilhões de reais, mais ou menos. Qualquer coisa entre 400 e 600, também conhecido como uma puta de uma grana. Isso são empresas que pagam menos impostos, setor. Depende de como você conta, depende de o que você coloca ali dentro. A figura é essa. Então o raciocínio simples seria, bom, se a gente tirar as desonerações, o governo então arrecada... Ok, se todo mundo tiver que pagar mais, o pessoal vai falir. Mas, no mínimo, aí uns 200, 300 bi a mais, tá fechada a conta, certo? E imediatamente você percebe o problema. Não, pera. Não. Isso é um aumento de imposto. Então, aí chegamos na discussão. E isso sempre dá problema, porque toda vez que você vai falar dessas desonerações e mexer nisso, as empresas e setores que são afetados mandam o seu exército de lobistas para Brasília para falar que não, veja bem, não, eu não pago, porque olha isso, e começa uma puta briga de lobby, o que é extremamente interessante para os deputados e para os senadores e para o governo, porque eles podem cobrar propinas desses lobistas para então defender os interesses deles. E assim, gente, isso acontece, ok? É muito mais barato você subornar um político do que você pagar imposto. É por isso que tem várias empresas grandes que não pagam impostos. E por isso que, num estado altamente regulado, com um código tributário grande e complexo, quanto mais sujo você é, mais você tem vantagem, porque você está disposto a fazer o que as pessoas honestas não estão dispostas a fazer. Então daí depois quando a gente olha para o nosso empresariado e vê uma baixa qualidade de pessoas, para dizer o mínimo, não é como se isso fosse uma culpa do capitalismo, entende? É muito mais os incentivos do jogo e o que ele tá selecionando. Mas o ponto é, estão querendo discutir essa história de retirar as desonerações, e no meio disso, o Haddad publicou a lista de beneficiados do PERSE e da desoneração da Folha, que são 2 programas de desoneração do Brasil, que provavelmente ele está com os olhos mirando nisso. E isso expôs um monte de gente, um monte de empresas, entre eles a Play 9, que é uma empresa do Felipe Neto, que recebeu 14 milhões de reais de desonerações do PERSE. E isso fez muita gente olhar e falar, cara, mas não tem petista grátis, né? E assim chegamos no Felipe Neto. E, curiosamente, ele deu a desculpa de que ele é um sócio minoritário na empresa, que não cuida do financeiro, que não estava sabendo, que tem uma outra empresa dele que não usa, que... E aí, primeira a resposta óbvia é, cara, se fosse um opositor fazendo isso, você, Felipe Neto, teria aceitado essa desculpa e falar, não, tá tudo bem. Não, né? Então a gente não vai aceitar a sua porque reciprocidade. Segundo que, vai te catar. Terceiro que, se você é um sócio, você recebe dividendos da empresa. Então por mais que você não esteja envolvido na decisão, em algum nível você se beneficiou. Certo? E não só isso, como o Léo Siqueira, que é deputado aqui estadual pelo Novo aqui no estado de São Paulo, mostrou, tinha uma porrada de artistas lá dentro e um monte de gente recebendo. E não tô dizendo que todos eles estão sendo comprados pelo governo ou tudo mais, eu acredito que é muito mais uma recompensa por um bom trabalho prestado. Mas o ponto é que isso é extremamente esquisito e a gente começa a discutir, bom, e aí, vai manter esse PERSE ou não? Que história é essa? O que torna ainda mais hilário uma desculpinha do Felipe Neto de que isso é uma cortina de fumaça. Não, sim. Cara, imagina ser tão narcisista ao ponto que a sua desculpa é... Não, o Fernando Haddad soltou essa lista para ser uma cortina de fumaça em cima de uma operação da Polícia Federal hoje em cima de bolsonaristas e por isso eu tô me ferrando. Não é fascinante uma mente que chega a uma conclusão dessas? Mas voltando às isenções, que é de fato a discussão importante aqui. Primeiro, coisas que precisam ser estabelecidas. Essas isenções eram em torno de 2% do PIB no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, e durante o governo Dilma e Lula, aliás, o Lula e Dilma, na verdade, né, se for pegar a ordem cronológica, subiu para em torno de 4, 4,5% ou quase 5%. E no governo Temer e no governo Bolsonaro ficaram mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma política do PT.
Vamos deixar isso aqui extremamente claro. Já existia antes no Fernando Henrique Cardoso, agora eles mais que dobraram. E vale lembrar também que isso aconteceu enquanto o PT tinha o mensalão e depois o petrolão, quando ele tinha o absoluto congresso do legislativo no Brasil. Então, se essas políticas foram colocadas, não é como se o PT fosse uma vítima. Eles tinham controle do que estava acontecendo, o que também ergue várias suspeitas de que, como eu falei antes, isso possa ser puramente corrupção e propina. As empresas estão pagando, não estou dizendo que todas as empresas que estão recebendo isenções estão nesse caso, ou que todas as isenções são isso. Agora, o que eu estou dizendo é que é altamente improvável que nenhuma não seja algum somebody love feito ali. Vocês entendem meu ponto? Boa parte disso aqui pode ter sido de fato corrupção, e isso significa que, para fechar as contas do governo federal, mais impostos tiveram que ser seguidos em outras pessoas. E aí o que o Haddad quer chegar com isso? O que várias pessoas que são contra isenções, que não necessariamente são socialistas, querem chegar com isso? Bom, a gente deveria retirar elas. Sim e não. Vamos lá. Se você retirar elas, na prática o que você está propondo é subir a carga tributária do Brasil em torno de 4 a 5% do PIB. A gente já é uma das 20 maiores cargas tributárias no mundo em relação à proporção do PIB taxado pelo governo. A gente iria para um nível europeu de impostos. Estaria norte de 40% do PIB de impostos se isso aqui fosse colocado. Não, acho que não norte, mas provavelmente alto 30, 38, 37, 39. Eu tô pensando alto agora, eu não tinha inserido isso na pauta. Mas uma carga violenta no nível praticamente europeu, acima de Reino Unido, acima de Canadá, acima de Estados Unidos, acima de Nova Zelândia. Que piada é essa? Aí depois o Brasil é um país pobre, ou depois todo mundo tem que trabalhar numa escala 6x1 pra minimamente não morrer de fome, as pessoas não entendem. Que piada é essa? Aí depois o Brasil é um país pobre, ou depois todo mundo tem que trabalhar numa escala 6x1 pra minimamente não morrer de fome, as pessoas não entendem por quê. E vale lembrar, o impostômetro aqui no Brasil bateu 3 trilhões de reais já, impostos cobrados, roubados da população, porque imposto é roubo, pela União, estados e municípios, já passaram de 3 trilhões de reais. 54 dias mais cedo do que em 2023, quando, por uma fantástica crueldade irônica do destino, a gente bateu 3 trilhões de reais no Natal. Um grande presente de Natal. A gente bateu isso agora 54 dias antes, um aumento real de 20%, que é extremamente assustador, e depois quebra um pouco aquela narrativa de mas não teve aumento de imposto. E essas são as mesmas pessoas que querem regular a internet e redes sociais para evitar fake news, né? O que, explicando de outra forma, é a mesma coisa que dizer que a proposta, então, é a gente dar mais em torno de 400 a 600 bilhões de reais na mão de políticos, e é isso que vai resolver o Brasil. Eu adoro quando você troca Estado ou governo por políticos. Você fala, não, porque o governo precisa de mais dinheiro para fazer educação. Tá, troca por políticos. Não, políticos precisam de mais dinheiro para fazer educação. Não, pera. Você imediatamente vê o problema desse tipo de afirmação, certo? E vale lembrar, no contexto agora do G20, sempre tem essas alianças de combate à fome e tudo mais. Não, porque nós vamos fazer uma taxação das grandes fortunas para combater a fome e a pobreza. Primeiro que a fome e a pobreza já estão caindo no mundo nas últimas décadas por causa do capitalismo. Segundo, que se você combinar os governos do mundo, dá em torno de 30 trilhões de dólares de faturamento tributário. E com esse dinheiro todo, eles não combateram a fome e a pobreza. Por que eu deveria acreditar que dar um pouco mais de dinheiro para eles vai resolver isso, sendo que eles já têm 30 trilhões de reais e não resolveu? Tipo, se você não resolve um problema com 30 trilhões de dólares, aliás, eu falei reais antes, dólares, se você não resolve com 30 trilhões de dólares, você não vai resolver com mais. Não é um problema de dinheiro mais a essa altura, certo? E, inclusive, durante o G20, o Milei publicou, via o governo argentino, uma carta falando, olha, vocês estão querendo aqui fazer soluções estatais, Agenda 2030, todas essas coisas. A solução aqui para combate à pobreza, para geração de riqueza aqui, não é vocês, políticos, governo aqui, tudo mais, vindo aqui, faz um puto evento, faz o Janjapalooza, tira uma foto e a fome vai acabar. Não é. É menos governo, é menos imposto, é mais liberdade econômica e a pobreza vai cair. O que é spoiler do vídeo, inclusive, inteiro. Mas o ponto é, se você só subisse esses impostos, se você só tirasse essas desonerações, na prática você está aumentando a carga tributária do Brasil.
E ok, isso resolve o déficit do Brasil e resolve um problema da dívida um pouco, mas também cria uma gigantesca despesa que vai ser colocada nas empresas, pessoas, ou em desemprego, ou de alguma forma paga por alguém. E como é que isso avança nas empresas, pessoas, ou em desemprego, ou de alguma forma paga por alguém? E como é que isso avançou esse país? Se a gente fosse fazer isso, o que a gente deveria fazer é, ok, acaba com essas isenções, desonerações, etc, etc, e redistribui a carga tributária depois para ficar mais igual para todo mundo. Eu digo mais igual para todo mundo porque a noção de um imposto igual para todo mundo é meio absurda. Inclusive o Rothbard aborda isso lá no Homem Economista, esse livro verde aqui que eu vivo pegando nos vídeos ultimamente, que ele fala, cara, não tem muito sentido porque assim, se a alíquota é igual para todo mundo, o valor pago por todo mundo vai ser diferente. Se você tem uma quantidade flat reta para todo mundo, os pobres vão se ferrar um monte e os ricos vão pagar uma porcentagem pequena do patrimônio deles. Então, e a economia é tão complexa que você não tem como saber se, dado impostos de renda, de consumo, etc, etc, o que tá todo mundo pagando de alguma forma não dá. E qualquer maluquice de um imposto único também não funciona. Então, assim, por isso que eu digo um imposto mais igual para todo mundo. Porque você nunca vai ter um igual para todo mundo, até porque você tem gente que recebe imposto e um recebedor líquido de imposto. Até um dos motivos daquele me deu um vídeo de copinhos ter feito tanto sucesso lá atrás, é que eu falei que pessoas que são funcionários públicos, por exemplo, recebem imposto. E apareceu um monte de funça lá para reclamar e dizer que ele paga imposto também. É tipo, amado, meu irmão em Cristo, você é um recebedor líquido de imposto. Se você recebe 10 mil e paga 4 mil de imposto, você recebeu 6 mil. Não é que você pagou 4 mil de imposto, você entende esse conceito? Mas para algum pessoal foi uma noção contábil um pouco desafiadora. Mas então, o ponto é que enquanto tem gente recebendo do Estado, não você não tem uma carga tributária igual para todo mundo, porque você vai ter recebedores, porque esse é o ponto do Estado inteiro, ter recebedores. E mesmo que você só alterasse tudo isso e falasse, olha, nós vamos tirar todas as desonerações e redistribuir para todo mundo e ficar um pouquinho mais certinho as alíquotas, que não é o que está sendo proposto aqui, o que está sendo proposto indiretamente é subir imposto de qualquer forma, isso ainda não avançaria muito o país, porque a gente pode fazer o argumento contrário de que também colocar essas desonerações também não ajudou muita coisa, né? A gente não teve crescimento real de salários desde 1986, eu abordei isso no meu vídeo passado sobre a escala 6x1, a gente teve uma queda de salários de 4% no setor privado e 23% de aumento no setor público, que inclusive revela a causa da história, durante esse período de 1986 para 2019, e aí, qual que é o plano aqui? Teve todas essas desonerações, o Brasil cresceu fantasticamente por causa disso? Não, a gente largamente está no mesmo lugar. Então, se desfizer, vai mudar alguma coisa? Também não muito. O que leva a um ponto um pouco contraintuitivo, especialmente de você ver num canal libertário, que é que talvez o imposto não seja o maior problema do Brasil, ao ponto que você pode mudar a alíquota pra lá um pouquinho ou pra cá um pouquinho, que, embora continue sendo roubo e seja uma coisa extremamente desagradável, a maior parte do prejuízo, peso, impedimento, pedra nas costas desse país tá em outras coisas que também dificultam o crescimento econômico. Burocracia, regulação, incerteza política, judiciário maluco, corrupção dentro do sistema, crime, instabilidade política, falta de confiança no país. Eu já falei instabilidade política, se eu falar, eu falo de novo, instabilidade política, porque a gente tem umas 3 dessa. Todas essas coisas também afetam o desenvolvimento de produtividade no Brasil. Então, você mexer nisso aqui vai resolver isso de alguma forma? Não. Então, se a proposta for, nós vamos tirar as desonerações e é isso, ok, ao invés da gente tomar dívida e pagar juros mais caros nisso, você cobra mais impostos nas pessoas e nas empresas e é isso, o Brasil vai ficar igual. E é isso, o Brasil vai ficar igual. Se tivesse algum debate de abertura econômica, de abertura internacional, de facilitação regulatória, de alguma simplificação, de garantia de melhor direito de propriedade privada, de reforma do judiciário, mas a gente sabe que isso não vai acontecer no governo Lula. A gente sabe que isso é a antítese completa do que eles acreditam. Se você tivesse toda essa discussão, e o Milei vai ser o melhor exemplo possível disso, inclusive eu adorei hoje estar soltando o vídeo de 1 ano de Milei, porque ontem ou hoje foi 1 ano de vitória dele, mas infelizmente o Felipe Neto me roubou isso, desgraçado. O Milei vai ser o melhor exemplo disso, porque ele tá fazendo toda a reforma de abertura econômica da Argentina, que de fato tá dando efeitos fantásticos. Spoiler, tem um estudo do JP Morgan que mostra que o PIB deles no último trimestre anualizado cresceu 8,5%. Essas coisas pesam, não é só os impostos. Até porque se imposto fosse uma coisa extremamente determinante,
Brasil, Polônia e Estônia estariam iguais, porque a gente tem mais ou menos a mesma carga tributária, ou Reino Unido. Mas não é só a carga tributária, é o software que está colocado em cima do hardware do país. E obviamente o software que a gente tem é muito diferente da Estônia ou Reino Unido, e por mais que a gente tenha críticas ao Reino Unido ou à Polônia por estar na União Europeia e tudo mais, claramente existe um picolé de limão e um picolé de bosta. Por estar na União Europeia e tudo mais, claramente existe um picolé de limão e um picolé de bosta. Agora, isso não muda o fato de que esses programas têm problemas no desenho deles. Por exemplo, o Perse. O Perse é para compensar empresas de cultura, eventos, etc., que foram penalizadas pelos lockdowns. Praticamente todo mundo foi penalizado pelos lockdowns. Por que essas empresas receberam mais? Não, porque elas foram desproporcionalmente afetadas. Tá, mas então o certo não seria a gente fazer uma discussão de o quanto cada um foi afetado proporcionalmente, fazer algum programa de... Mas se todo mundo foi afetado, então no fim das contas... todo mundo vai receber de todo mundo. Não, na prática, na verdade, funcionários públicos tomariam um puta corte, porque eles ficaram recebendo certinho pra pagar todo mundo. Mas, obviamente, isso não vai ser discutido. Então, por que um setor ganha e o outro não? Ah, porque esse setor aqui tem pessoas extremamente influentes na cultura que, se tiverem um alinhamento político ou não, pode gerar problemas. Ah, então não é uma política econômica ou contábil. Ah, ok. E a desoneração da folha, ok, ela afeta vários setores, mas não necessariamente outros. Ela ajuda empresas grandes, não necessariamente empresas pequenas. Tem distorções aí. Caberia uma discussão, eu admitiria uma discussão disso aqui se não fosse o Haddad ou o Lula fazendo. Porque a gente sabe que a discussão não é sincera. Sabe, a gente poderia ter uma discussão de reformar isso aqui de alguma forma ou tentar otimizar, mas a gente sabe que na configuração atual do Congresso Nacional, do Lula, Haddad, etc., de alguma forma que você não entendeu ainda, mas você vai entender quando acontecer, alguém vai passar a mão em você. Então não adianta querer ter a discussão agora. Tá, mas por que esses setores, então, têm essas desonerações e outros não? Gente, eu já expliquei ao longo do vídeo, mas explicitando aqui. São entretenimento, são eventos, são pessoas influentes que, se elas têm uma posição política essa ou aquela, vai influenciar pessoas. Então eles vão receber desproporcionalmente mais dinheiro do Estado. Ah, mas a desoneração da folha ajuda as grandes empresas e tudo mais. Vamos voltar lá no vídeo lá atrás, onde eu falei que grandes empresas vão mandar seus lobistas para Brasília para chorar. Se você tem uma grande empresa, o melhor investimento que você pode fazer disparado e não tem absolutamente nenhuma discussão sobre o assunto é lobby. Investimento, pesquisa, blá, 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 tudo isso é uma despesa burra. Tudo isso. Se você não tem um investimento pesado no seu departamento de lobby dentro da sua empresa no Brasil, eu não faço a mais puta vaga ideia de o que você tem na sua cabeça se você é uma empresa grande. Porque não tem sentido nenhum dos seus outros gastos, porque eles serão destruídos, porque outras empresas e setores terão e você vai pagar a conta. O que nos leva à função do Estado? Você vai pagar a conta. O que nos leva à função do Estado? Eu queria agradecer aqui o Felipe Neto, porque assim, as pessoas acham que ele não tem utilidade, ou que ele é... Não, você precisa do erro para instigar o debate sobre o acerto. O conhecimento existe na possibilidade da ignorância, eu acredito. Assim como o bem existe dentro da possibilidade do mal. Então ele nos deu uma proporção aqui, nos proporcionou uma oportunidade aqui de discutir o que é o Estado. Porque as pessoas têm essa visão fofinha de que é para fornecer serviços, educação, segurança, proteção, ordem, justiça, pesquisa, proteger o meio ambiente. E não. O Estado é uma aliança entre políticos, empresários e apoiadores do regime diversos na cultura, academia, religião, etc., para eles viverem do seu dinheiro. E isso não é uma coisa nova que eu tô falando, como eu falei lá no começo do vídeo. Isso aqui tá explicado pelo Franz Oppenheimer nesse livro aqui, O Estado, desde 1908. Esse livro aqui tem mais de um século. Ah, mas por que eu nunca ouvi falar dele? Quem que regula o sistema educacional no Brasil? Pois é, vamos lá. Não deveria ser surpreendente que artistas estão recebendo Perse ou que têm vários gastos de várias formas diferentes que não são racionais do ponto de vista de entregar serviços e qualidade para você pagador de impostos, mas são extremamente racionais no ponto de vista de manutenção do Estado. E note, eu não estou falando só o governo, existe uma diferença entre Estado, governo e governança, ok? Adendo. Estado é estrutura de Estado, instituições que controlam um país. Ele pode ser governado por diferentes governos, vai ter mudança de lados e tudo mais. Você tem
o governo que toma conta do Estado, que no caso agora é o governo Lula, antes era o governo Bolsonaro, pode ser o governo Temer, um dia, quem sabe, será um governo libertário, não sei, ok? E depois você tem governança, que é puramente o ato de fazer a governança de alguma, gerir alguma coisa. Uma empresa tem governança, sua casa tem governança, um servidor de Discord tem governança, a casa de swing tem governança, até se você quiser, é um exemplo fantástico, mas enfim, agora o pessoal vai começar a especular coisas, mas desculpa, gente, esse exemplo só veio e eu libertei ele, ok? O ponto é, o Estado e o governo estão muito interessados em financiar aqueles que protegem os interesses deles. Por quê? Porque a função do Estado é viver do dinheiro dos outros. Só que como eles são poucos e os pagadores são muitos, e violência tem um custo de transação extremamente alto, é muito caro, é muito incômodo ficar oprimindo todo mundo violentamente, depois de um tempo fica meio óbvio também, pode ficar chato, o pessoal pode se revoltar, é muito mais fácil, e é muito mais barato, e é muito mais seguro se você comprar as pessoas que influenciam as massas. Você pode fazer isso via o desenvolvimento de religiões, via criar uma religião ou infiltrar alguma religião. Você pode fazer isso depois, o Oppenheimer explica isso no livro dele, conforme a religião reduziu o seu protagonismo na estrutura social, você pode fazer isso com a academia, com os artistas, com os influenciadores, com pessoas que vão de alguma forma entrar na cabeça das pessoas e dizer o que elas acham. Você pode fazer isso via um sistema de educação, onde todo mundo tem que passar lá e ouvir a sua versão dos fatos. E assim você mantém o Estado funcionando. Não que isso seja um grande plano em que todos os políticos sentam e calculam tudo como eles vão fazer. Você não precisa fazer isso. Você pode ter um sistema puramente de seleção natural. Estados que fazem isso muito bem vão crescer, políticos que fazem isso muito bem vão tender a assumir o governo e ser o controlador do Estado e implementar as visões deles, enquanto os que não fizerem isso também vão ficar de fora. Então, o que você vai ter no longo prazo? Uma tendência muito forte de que o Estado se torne uma máquina de comprar apoio das pessoas, enquanto políticos estão recebendo deles e fica tudo certinho lá. Empresários também vão ter um incentivo para entrar nisso, porque também conforme empresas se tornaram um grande player na governança de países, nos últimos 100 anos, talvez um pouquinho mais, mas enfim. Mas tinha o Pierpont Morgan lá 1800 e tá, mas você entende o meu ponto? Elas também vão ter um incentivo pra entrar na Câmara com o governo, falar, pô, a gente paga umas propinas aqui, defende vocês, doa pra campanha e a gente ganha umas isenções, a gente ganha regulações que impedem... Cadê? Esse livro aqui, muito louco. Railroads and Regulation. É um livro do Gabriel Coco, que curiosamente era um socialista, mas que ele explica como a primeira agência de regulação dos Estados Unidos de transportes queria regular ferrovias, não porque tinha algum problema exatamente, mas porque os donos de ferrovias não queriam mais competir um com o outro, eles não queriam mais correr riscos e poder falir, eles queriam só combinar, cara, vamos combinar que a tarifa é essa aqui e tudo mais, porque a gente tentou fazer cartéis ao longo de 2 ou 5 décadas e nunca deu certo. Então vamos usar o Estado para fazer um cartel e punir quem não participar dele? Que tal? E assim você teve o começo de regulação. Então vai ter um incentivo para todo mundo entrar dentro desse jogo, participar e você pagar a conta. Essa é a função real do Estado. Não te prover serviços ou cuidar de você. Vamos pegar 3 exemplos relativamente recentes que a gente pode ver disso, ok? Teve o G20 agora no Rio de Janeiro, uau, puta festa, custou caro pra caramba. E teve carro do governo roubado. E aí vai lá, polícia, fuzil, helicóptero, puta operação pra recuperar o carro. Ok, se fosse o seu carro. Quem aí, como eu, já foi assaltado, perdeu o celular e tinha rastreador ligado mostrando aonde tava e a polícia falou, mas que veja bem, é que aí sabe como é que é e tal, e ficou por isso. Ou um exemplo também muito... Todo mundo, e a sua mãe, e a sua família, e todo mundo ao seu redor toma mensagem de golpe todo dia. É e-mail, é mensagem, é tudo. O pessoal não descansa, tentando de alguma forma passar a perna em você. Algum deles é preso? Na verdade, boa parte, porque eles estão fazendo isso de dentro da cadeia. E todo mundo sabe. Então, o Estado não vai impedir gente de passar golpe de dentro da cadeia. Ok. Tá bom. E quando pegaram as fotos da Marcela Temer e um cara ameaçou vazar e chantageou o Temer? Depois o Temer colocou o cachorro dele, o Alexandre de Moraes, pra ir atrás, e o Alexandre de Moraes encontrou o cara, e o cara foi preso.
Eles fazem a mesma coisa por quem tá passando golpe nas pessoas hoje? Não. Tá, então a função do Estado é dar segurança ou é proteger a casta monárquica? Ou educação. Vamos lá. O FRJ agora ficou sem água e luz. Não, mas peraí, mas não era pra dar o serviço de educação? Claro que não. A função dela é pagar um grande salário para pessoas influentes serem apologistas do Estado, para serem militantes profissionais de defesa do Estado, especialmente no caso da FRJ e de vários outros no Brasil, da esquerda. É ter uma estrutura de doutrinação, é ser uma barreira para a entrada contra ideologias opostas, no caso, em geral, a direita ou liberais, etc., para que eles não entrem na academia e não tenham validação acadêmica, né? Você coloca aquelas barreiras, não contrata professor, reprova aluno, persegue, tudo mais, para o pessoal não entrar. É criar um espaço também de treinamento de lideranças de esquerda. Essa é a real função da universidade no Brasil, não é ensinar. Até porque se fosse ensinar, eu te perguntaria, ok, então tem alguma consequência para o baixo resultado da educação em geral no Brasil? Seja primário, médio ou superior? A gente sabe que a gente tem um baixo resultado. Existe alguma obrigação legal de isso ser entregue com qualidade? Não. Existe alguma punição para alguém por não ter feito esse direito? Não. Bom, então qual é a função real? Entende? Ponto. E aliás, você entende por que você nunca ouviu falar dessas coisas aqui na escola também? Qual que é a função? É educar você ou outra coisa? E é fascinante que não só isso está sendo mais descoberto pelas pessoas, porque a Folha hoje soltou um artigo tentando defender que imposto não é roubo, parabéns. Mas a gente tá vendo esse processo em curso de criação de um estado no Rio de Janeiro hoje. Não só no Rio de Janeiro, em outras favelas e em outras cidades também, mas o Rio de Janeiro é o melhor exemplo escarachado disso. No sentido de que teve problema agora de trocou facção dentro de controlando favela, morro, etc. E os caras começaram a expulsar a gente, quer dizer, eles entraram em titulação de terra e proteção de propriedade privada. Ao ponto em que essas organizações, o maior faturamento delas já não é mais tráfico, é serviços, proteção, alvará, botijão de gás, serviço de luz e internet. Esse é o principal faturamento hoje de boa parte do crime organizado nas favelas e morros do Rio de Janeiro. E não só isso, eles estão não só passando por essa transição de um bando criminoso aberto para um bandido estacionário que toma controle de uma região, eles também estão indo por todos os passos que eu falei antes. Por exemplo, vamos controlar religiões e usar isso para legitimar o nosso mandato em cima dessas pessoas. E aí você vê notícias de igreja católica sendo expulsa, ou igreja não sei o quê, ou umbanda sendo não sei o quê, ou traz o pastor, ou coloca o pastor, ou... Eles estão entrando em religião. Ou baile funk. Agora eles têm Secretaria de Cultura e Lazer. Só falta daqui a pouco ter uma Olimpíada. Nossa, eu devia ter colocado essa na pauta. Puta boa ideia, vou fazer uma Olimpíada. Pra... Agora começa a financiar também. Financiamento de cultura, financiamento de artes, das pessoas influentes que vão criar o ideal, que vão mostrar os heróis, que vão... Tudo isso pra ajudar a legitimar a governança violenta e legítima dessas organizações em cima dessas favelas. Eu acho que o próximo passo vai ser o quê? Eles criarem as próprias escolas. Eles vão colocar... Provavelmente já tem, mas... Eu ficaria surpreso se não tivesse. Mas o currículo próprio. Imagina isso. Agora vai ter as escolas do tráfico que vão colocar a versão deles. Então, ao invés de você estudar a história dos presidentes, você vai estudar a história dos chefes do... O que eu sei que pra você parece assim meio absurdo, mas já percebeu que é isso que o Estado faz com você? Tipo, a história do mundo foi de acordo com tinha esse grande político ou grande líder e ele fez alguma coisa, ele foi um gênio, e daí você olha todos os políticos e é tipo, tá, mas eles são retardados, por que eu deveria acreditar que esse cara é um gênio, sendo que esses daqui são um bando de idiota? Ah, é porque ele que escreveu, né? Ah... Entendi o que tá acontecendo. E esse proto-estado traficante se mantém pelo mesmo argumento que o estado atual hoje se mantém. Ah, eles são horríveis. Sim, eles são bandidos, sim, mas tem alguns ganhos para a população local. Deslocar esses caras seria muito custoso e claramente é melhor do que uma guerra entre traficantes. As pessoas vão perceber, vão preferir isso. É o mesmo argumento que o Estado usa. Então, não fique surpreso. Não fique surpreso quando você vê o Estado comprando apoio de quem influencia a opinião das pessoas. Os estados que não fizerem isso, os políticos que não fizerem isso, não vão prosperar. E é por isso que você vai tender a ver
nos estados, um crescimento dele conforme você tem que abarcar mais grupos, e uma aliança entre empresários, políticos, influenciadores e religião para todo mundo ganhar e você pagar a conta. Essa é a função do Estado. Se você concorda com isso, muito provavelmente você é um libertário. Seja bem-vindo. Daqui pra frente você só vai passar raiva, cara. Desculpa.